Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô fazendo um vídeo porque é o meu primeiro contato com o Instagram. Então assim, antes de eu começar tudo isso que eu quero falar pra vocês, esse tipo um pouco da minha vida, pra mim é difícil, né, de falar sobre isso, mas eu resolvi expor, vamos dizer assim, a minha história pra vocês. Que eu sei que vocês aí, sim, vocês aí, vão se identificar. Eu sou de Pernambuco e em 89, 1989, eu vim aqui para São Paulo, tá? Mas antes disso, deu de 89 eu vim para São Paulo, eu sempre tive vontade de dançar, né? Sempre, né? Então você imagina, né? Você morando num lugar machista, porque é um lugar machista, né? Um tempo, uma época machista, né? E eu gostava de dançar, eu dançava escondido. E que minha mãe, na verdade, era uma pessoa muito boa, muito lutadora. Mas o meu pai, ele era muito bom, mas chegou uma época que ele ficou muito ruim, muito grosso, por causa da bebida. Ele começou a beber muito, né? Por vários motivos, né? Que eu não lembro, na época eu era criança, eu não lembro. Mas eu lembro também que ele era muito carinhoso. Mas chegou numa época que acabou. E eu sei que eu lembro alguns flashes que eu tive infância. Eu brincava de futebol, queimado, bolinha de gude. Então você imagina, era 1980 e pouco, é, né? Nos anos 80, né? Vamos dizer assim. Eu lembro que eu acho que eu tinha, o que eu lembro bem, acho que uns 8, 9 anos, eu acho, por aí. Eu tive infância, eu tenho saudade daquela época. E, e depois tudo mudou, né? Tudo mudou. Meu pai, como eu já falei, começou a ficar muito sem paciência, né? Grosso, começou, em alguns momentos batia na gente. E resumindo, meus pais se separaram. Se separando, eu fiquei um pouco mais velho, né? Já era maior, já tava um pouquinho maior, né? Eu comecei a fazer alguns bicos, as pessoas queriam se aproveitar de você, dar qualquer trocado, né? E todo trocado que eu recebi eu dava pra minha mãe, né? Pra ajudar ela em casa, porque a gente tava passando uma fase difícil. A gente não tava passando fome, a gente passava necessidade, é diferente. E todo final de semana, ou quase todo final de semana, minha mãe mandava a gente ir na casa do meu pai, que nessa época o meu pai também já estava morando com uma pessoa já. E depois ele teve um filho com outra pessoa. E eu só sei que depois eu chegava lá, ele não dava dinheiro, né, pra minha mãe comprar as coisas pra gente comer. Ele dava bala, né? E minha mãe, quando eu chegava em casa, minha mãe só deu bala, não é pra dar bala, né? Vocês precisam comer. E isso foi a minha vida, né? Muitas vezes eu não queria ir e eu ia.
Um belo dia, eu acho que estava chegando o final do ano, ou era já final de ano, e meu pai sempre dava uma roupinha, né? Ia na feira vendia aquelas roupas, né? Vendia e meu pai comprava. Eu só lembro que um belo dia ele me levou reclamando muito. Eu tinha 17 anos, eu lembro disso. Se eu não me engano, eu acho que era isso, 17 anos. Só que o trabalho lá era muito difícil naquela época, muito difícil, como até agora é. Só que naquela época era muito mais difícil. Imagina, assim, em Pernambuco, eu não morava no Agreste, não, eu morava numa cidade. Mas era muito difícil, fazer os bicos não era o suficiente, não era pequeno. E um belo dia, era isso mesmo. Eu acho, não sei se eu tinha 17 anos ou um pouco menos, eu não sei, eu não lembro. Mas foi a última vez. Ele me levou reclamando, levou na feira e falou pra mim assim: escolhe essa roupa pra você, porque é a única vez que eu vou dar roupa pra você. É a última vez. Você vai ter que se arrumar, trabalhar, fazer qualquer coisa pra comprar sua própria roupa. Meu pai falou. E isso me marcou muito, me marcou demais, demais, demais me marcou. Né? Ele comprou uma roupa, comprou uma calça, uma camiseta. E eu nem lembro se comprou sapato, não lembro. E ele cumpriu, tá? Um pai falar pro seu próprio filho mais velho, ele, ele cumpriu. Pelo menos isso ele teve palavra. Um pai falar para um filho que não ia dar mais roupa, era a única roupa que ia dar, ele cumpriu. Não sei quanto tempo depois, eu, eu tive uma oportunidade com o marido da minha tia, aqui de São Paulo, foi para lá, para Recife. E nessa época, eu já estava trabalhando com a minha avó me chamava para trabalhar, com meu avô, ele tinha um açougue. E eu ficava na casa da minha avó, e a gente virava madrugada. Nessa época eu já tinha uns 14 anos, se eu não me engano. Antes de acontecer tudo isso que eu falei pra vocês, que meu pai não deu a única peça de roupa que comprou. Antes disso eu trabalhava já com meu avô, minha avó comprava umas roupinhas pra mim, né, tal. Na verdade, minha avó tava aproveitando de mim, né, na verdade, né. Se aproveitando, porque eu acho que uma avó ela cuida, né, e eu acho que minha avó não cuidava de mim. Explorava, na verdade eu sou o neto mais velho, então me explorava, né, um prato de comida, né. Tanto que muitas vezes quando eu não ia trabalhar com ela, quando eu chegava lá na casa da minha avó, ela nem olhava na minha cara. Só porque eu não trabalhei naquele dia para ela. E eu falava para minha mãe. E a minha mãe ia falar com a mãe dela, que é a minha avó, falava assim: vó, mãe, o que tá acontecendo com a senhora? Nossa, a senhora parece que não gosta dos seus netos, né? O seu neto são os netos mais velhos, né? São os primeiros. Parece que a senhora não gosta. Aí ela falava assim: ah, não tem nada a ver, que não sei o que, mas eu vi que tinha uma diferença entre os netos mais velhos e os mais novos, né? Eu via que tinha essa diferença, né? Mas enfim, aí foi quando tudo aconteceu também. O marido da minha tia veio pra cá, pra lá, né? Na verdade, pra São Paulo, ou desculpa, pra Recife. E chegou pra mim e falou assim: ah, Flávio, que sou eu, né? Flávio, você não quer ir pra São Paulo? Nossa, eu nem deixei ele terminar de falar. Aí eu falei: não, eu quero ir, eu quero ir. E fui. E pra arrumar o dinheiro, né? Vocês podem estar pensando, né? E o dinheiro? E o dinheiro, meus amigos, eu fui atrás. Eu fui atrás. Eu fui atrás do dinheiro. Meu padrinho na época não pensou duas vezes. Me arrumou o dinheiro. Me arrumou o dinheiro
E depois me deu, eu fui atrás do meu pai não queria me dar o dinheiro. Eu virei pra ele assim, não, o senhor vai me dar sim. O senhor vai me dar sim, porque eu quero ir pra São Paulo, trabalhar, ter as minhas coisas. O senhor não vai me dar mais nada, então eu tenho que ir atrás. Nisso ele me arrumou o dinheiro pra mim. Comprei a passagem e vim, né, vim. E eu lembro uma cena muito forte, sabe, que arrumei as poucas coisas que eu tinha, né? E minha mãe me levou no lugar lá, né? Me levou, né? Comprou minha passagem, né? E entrei no ônibus e dei tchau pra ela. Dei tchau pra ela e eu vi que, sabe, ela tava com o coração apertado. Coração muito apertado ela tava na época. E o filho mais velho dela, né? Indo embora. Mas na verdade, meus amigos, eu queria me libertar daquele lugar. Que minha mãe resolveu casar, né? Na época, ela morou junto com outra pessoa. E minha vida era um inferno. Então, pra mim, aquele momento de que falou pra mim assim, quem quer vir, é o marido da minha tia, né? Quem quer vir pra São Paulo, se você quer vir pra São Paulo, pra mim foi a única alternativa que eu tinha, né? Então, consegui o dinheiro, como eu já falei pra vocês, vim embora. Só lembro dessa cena dando tchau pra minha mãe, né? E vindo embora. E o medo, né, gente, do desconhecido, o medo de chegar aqui em São Paulo e falar assim, o que é que eu vou fazer? Né? Foi demais, o medo, foi demais o medo. Fui morar na casa da minha tia, né? Que foi o marido da minha tia que me convidou. Vivi, trabalhei muito. Arrumei meu emprego para trabalhar numa fábrica de vassoura, de menor, né? Eu trabalhei muito, cara. Você aí pode estar se identificando comigo. Tá se identificando comigo. Trabalhei muito, cara. Muito, muito, muito trabalhei. E depois, quando eu tava já na fase do exército, passando a fase do exército, eu consegui trabalhar meu primeiro trabalho num supermercado, né? E aí começou a minha vida, né? Carteira assinada, né? Foi uma luta, trabalhando muito, mas eu percebi, naquela época eu não percebia muito, morando na casa da minha tia. Mas eu percebi que justo nessa época eu já estava sendo explorado também, mais uma vez, né? Tava sendo explorado. E como assim? Eu trabalhava, né? Então assim, o marido da minha tia queria, né? Ele tem que gastar mais, ele tem que procurar comprar mais coisas. Aí minha tia me defendia, né? Que a minha tia na época tinha já 3 meninas, né? Tinha 3 crianças, né? Uma até mais nova, né? Recém-nascida. E ela falou, não, ele tem que gastar mais. A minha tia virava pra ele, pro marido dela, e falava assim, não, ele não tem que gastar mais. Ele é solteiro, ele tá gastando até demais, comprava, sabe?
comprava assim, carrinhos, sabe? 3, 4 carrinhos de mercado. Comprava, né? Minhas amigas, meus amigos, comprava isso, fazia isso. E ficou mais ou menos 2 anos ou mais trabalhando. Trabalhei como repositor, então você imagina, né? Caixas e caixas, ó, em cima das minhas costas. Trabalhei muito. Mas não era só sofrimento não, eu era feliz também. Eu era feliz, eu tinha saído da casa da minha mãe, né? Mas eu não era feliz, né? Mas eu não sabia que era uma exploração. Porque era uma exploração, né? Morando na casa da minha tia aqui, era uma exploração. Que queria porque queria gastar. Eu era solteiro, né? Pensando, depois de tudo isso, depois que você fica de maior, que você cresce, que você tem experiência e tudo mais, depois você pensando na sua vida, era uma exploração, né? Que na época eu achava injusto. Mas eu não achava que era exploração. Mas eu achava injusto. Ele queria que eu gastasse mais. Mas minha tia me defendia. Mas enfim, eu acho que eu fiquei uns 2 anos morando com eles. Depois eu comprei um barraco. Gente, um barraco eu comprei pra mim. Ali próximo eu comprei. Né, que eu acho que na época também minha avó veio de lá, de Recife, porque meu avô acho que bateu nela, tal, não sei o que. A gente se juntou para comprar um barraco. Lógico, eu dei o maior pedaço do dinheiro, né, em dinheiro para poder comprar o barraco, se eu não me engano. E também ela não morou muito tempo comigo também. Não morou, né? Aí, gente, aí vem a cena que eu achava que eu já tinha passado talvez o pior. Realmente, só era só o começo, né? Porque minha avó resolveu me vender a parte dela, que nada é de graça, né? Você sabe, né? Você tá aí vindo e ouvindo esse vídeo, vocês estão se identificando comigo, não é verdade? Nada de graça. Eu comprei a parte dela, né? Comprei. E comprei e ela foi embora com meu avô. Embora voltou para Recife, né, gente? E isso só foi o começo de tudo. Aí começou a outra parte, né? O morar sozinho. Gente, morava com a minha mãe, com meus irmãos, mesmo com aquele tormento. Você queria fazer as coisas e você não conseguia em Recife. Mas eu tinha pessoas, eu tinha meus irmãos, eu tinha minha família perto de mim. Eu tinha, não é isso? Eu tinha minha família perto. E já pensou você já em Recife, em São Paulo, passar por tudo isso e você começar a morar sozinho? Porque a sua avó que estava morando com você, que comprou, ajudou a comprar a parte de um barraco com você, resolveu vender minha parte, como eu falei para vocês, vender a parte, minha parte, comprar a parte dela e ir embora. E aí, como eu falei para vocês, vem a parte de você morar sozinho, sem ninguém. Você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém. Aí vem a próxima, tá bom? A próxima conversa nossa, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou gravar de novo, tá? Para não ficar muito longo o vídeo, vou gravar por etapas. Antes de tudo isso, eu tenho certeza que vocês vão se identificar com a minha trajetória, com a minha vida. E eu não lamento, não. Era pra ser assim. Acho que na vida da gente, acho que é pra ser assim. Eu não acho que é triste, né? Cada um tem sua história, na verdade. Mas vem a parte de morar sozinho, que eu vou contar pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado, gente. Dá um clique, tá? Dá um ok no YouTube pra mim, tá? Adiciona, tá? Me ajuda.
Se você se identifica com essa minha história, esse comecinho de história, então clica lá, aciona o sininho, me segue no meu canal, tá bom? Em breve eu continuo a minha história falando para vocês a minha trajetória, tá bom? Beijo, até a próxima.